E paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia a todos. Vamos abrir juntos a Escritura no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24. Gênesis, capítulo 2, versículo 24, apenas esse versículo. Hoje eu vou fazer uma coisa que comumente eu não faço, que é um sermão de 3 pontos. Lê o texto, sai do texto e não volta nunca mais para o texto. Mas ele vai embasar a nossa reflexão hoje. Gênesis 2, 24. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Vamos abrir também em Mateus 19. Mateus 19. Leamos o verso 5. Palavras de Jesus. E disse Jesus: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe. Tem certeza que não é Gênesis, é Mateus mesmo que está aí? É isso mesmo, né? Então tá bom. E se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Então vamos ler Marcos também. Marcos 10. Vamos ler o verso 7, 8 e 9. Palavras de Jesus, abre aspas. Por isso o homem deixará o seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus juntou. Para ficar claro, vamos abrir em Efésios 5, 31. Se você está pensando em divorciar, hoje é o dia que você já vai ser convencido. Palavras de Paulo, apóstolo, apude, citando Gênesis, abre aspas. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, se esse é um texto tão amplamente difundido, recorrente na Escritura Sagrada, aparentemente é algo importante, aparentemente é algo que requer o nosso valor e a nossa atenção, uma vez que ele faz parte daquilo que nós chamamos de ordem criacional, ou seja, o mundo ideal antes da queda. E depois ele é reiterado, ratificado nas palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Supremo Pastor. E depois Paulo, talvez o maior intérprete, exegeta, talvez o maior teólogo da tradição cristã, também cita novamente, reitera, ratifica o valor dessa passagem. Ora, do que se trata essa passagem? Essa passagem se trata da gênese, do início daquilo que nós chamamos família. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. O que é uma família e como ser uma família relevante, como ser uma família frutífera, como ser uma família extraordinária. Para isso, eu peço que nós oremos mais uma vez. Deus, nosso Pai bendito, nos ajude no exercício de olhar para a Tua palavra,
porque é por meio dela que nós obtemos vida. Então alimente o seu povo nessa manhã. Que seja assim para a tua glória, no nome de Cristo. Amém. Quando se tem um objetivo, é preciso ter um plano, ok? Se você não tem um plano, não tem como você chegar num objetivo. Quando você quer alcançar alguma coisa, você precisa de planejamento, de estratégia. Veja se não é assim, por exemplo, no mundo do empreendedorismo. Se faz reuniões, desenvolve-se estratégias, e depois das etapas devidamente estabelecidas, então coloca-se o plano em ação, esperando que o objetivo seja alcançado. E até mesmo os nossos planos pessoais, de repente você é daquele tipo, assim como eu, que no início do ano, na virada do ano, vem aqui na igreja, né? E faz aquela oração, passando a meia-noite, e aí você faz promessas a si mesmo: esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou aprender uma nova língua, esse ano eu vou juntar dinheiro, esse ano eu vou investir, esse ano eu vou ler mais a Escritura. E aí dura assim coisa de 3 ou 4 dias, e a gente já volta de novo nos nossos velhos hábitos. Mas o fato é que para se atingir um objetivo é preciso ter estratégias, é preciso ter um plano. Eu gosto muito, admiro muito as questões relacionadas à astronomia, por exemplo. 400.000 pessoas trabalharam para que a Apolo 11 fosse possível. 400.000 pessoas. Durante 8 anos o homem foi à Lua em 1969, mas o planejamento começou em 1961. Inclusive, se você quiser ler o plano de voo, são 353 páginas só, uma delícia de leitura. Tenho certeza que você vai se divertir muito. Alguém já disse que é mais fácil a média distância dar um tiro e uma outra arma tentar dar um tiro e as duas balas colidirem, do que se calcular a quantidade necessária de cálculos e exatas de cálculos para o homem pisar na Lua. Uma glória da ciência, mas que demandou muito planejamento. E, meus irmãos, Deus é assim também. Deus tem um plano. Parece piegas, parece clichê, mas Deus tem um plano. A gente ouve muito falar por aí, né? Deus tem um plano, Deus tem um plano. E, de fato, Deus tem um plano. Esse plano de Deus é expresso na Escritura Sagrada e nela toda, com um objetivo único. O plano de Deus é manifestar, é exibir a sua glória. E para isso Deus cria história, com um roteiro cheio de nuances, porque filme bom é filme assim, é filme que te deixa tenso, que tem muito drama, e que no final dá tudo certo. A nossa história é assim também, a história do mundo é assim também. Nas palavras de Calvino, o mundo é o teatro de Deus. A criação é o palco onde ele exibe a sua glória. Deus é um diretor que está exibindo os seus talentos, as suas eternas bem-aventuranças, como disse Jonathan Edwards. E essa é a finalidade da história. O plano de Deus é manifestar a sua glória. E Deus cria a história, Ele cria o cenário, Ele cria o mundo, Ele cria as etapas do seu plano de exibir a sua glória. E na história de Deus, o protagonista é o próprio Deus. O ápice do roteiro é a cruz de Cristo. E nós somos coadjuvantes, seres humanos coadjuvantes dessa história. Mas aprove o Senhor que nesse enredo não constasse apenas indivíduos, seres humanos individuais, mas Ele decide organizar estes indivíduos, Ele decide agrupar esses indivíduos no que nós chamamos de família. Família, portanto, é o primeiro ente da sociedade civil, criada e legislada pelo próprio Deus. Engana-se quem pensa que família é uma construção social. Sei lá, os homens da caverna perceberam que sentiam-se atraídos pelas pessoas do sexo oposto, cada um escolheu a sua, cada um foi morar num canto, e assim que surgiu a sociedade civil. Negativo, família é criação intencional do próprio Deus.
E é interessante que Deus começa seu plano criando o homem e a mulher e os agrupando em uma família. Ora, isso significa que há alguma coisa importante. Há implicações de Deus ter escolhido organizar a sociedade civil tal qual ela é organizada. E a primeira implicação é que a família é um paradigma de quem Deus é. Não é sem razão que Deus escolhe agrupar seres humanos no que chamamos de família. Porque assim e só assim, Deus está manifestando quem Ele é ontologicamente, porque Deus é trindade. Deus é comunitário. Deus é comunidade. Deus é um e Deus é três. Por isso, não é sem razão que nós nos agrupamos em família. Deus é o que nós chamamos na teologia de triuno. Ele é três e ele é um. Três pessoas que compartilham da mesma essência. E quando Deus cria o homem, Ele prevê que este homem seria feito à sua imagem, conforme a sua semelhança. Diz o texto da Escritura Sagrada que Deus olha para o homem sozinho e Ele percebe que não é bom que o homem esteja só. E ora, qual é a referência para que Deus chegue à conclusão de que não é bom que o homem esteja só? Ele mesmo. Muita gente acha, e quando eu era criança na escola bíblica dominical, às vezes a gente até aprendia isso, e eu cresci acreditando num equívoco. A gente suspeita que Deus olhou para o leão e a leoa e disse assim: olha só como eles estão felizes, olha como que é agradável a vida ali deles em casal. Aí Deus olhou para o boi e para a vaca e disse: olha que curioso, os dois ali se completam, que legal, está dando tudo certo. Aí Deus olhou para outras espécies que tinham macho e fêmea e Deus percebeu: de repente seria uma boa ideia criar uma companheira para Adão também, né? Visto que todos os animais têm companheiros e Adão é o único que não tem. Não. O paradigma que Deus usa como referência para chegar à conclusão que não é bom que o homem esteja só é Ele mesmo, porque Deus não é só. Deus é três e Deus é um. Portanto, quando a Escritura diz que o ser humano é imagem, semelhança de Deus, implica que o ser humano é capaz de manifestar coisas a respeito de Deus em potências mais elevadas que outros seres, inclusive o fato da trindade. Ou seja, ao nos criar a sua imagem e semelhança, Deus estava imprimindo em nós alguns aspectos dele mesmo. Assim como um roteirista, que às vezes usa as suas próprias emoções nos personagens, dadas as devidas proporções, Deus estava imprimindo em nós coisas de quem Ele é, da sua ontologia, da sua natureza de ser. Por isso é que nós temos a capacidade de manifestar coisas a respeito de Deus. E a família, portanto, é uma parábola da Trindade. A família é uma exemplificação, uma manifestação da Trindade. Por isso, não é sem razão que nós nos organizamos em famílias. Em segundo lugar, a família ela é criada, como eu disse, e legislada pelo próprio Deus. Note, a família é a primeira instituição da história, anterior ao Estado, anterior à igreja. Veja, Deus quis fazer um povo para si. Ele não criou uma igreja presbiteriana do Éden. Ele criou uma família. A primeira sociedade
que é a base da sociedade civil. Inclusive, constituições de países que foram pautados na Escritura, na cristandade, como é o caso do Brasil, traz consigo na sua Constituição Federal, é o nosso caso no Brasil, uma expressão que eu acho icônica nesse sentido, que a família é a célula máter da sociedade. Que sem família não há sociedade. Porque família prescinde sociedade. Porque se é verdade que novos indivíduos só são possíveis por conta da família, então não é a sociedade que precisa da família, não é a família que precisa da sociedade, é a sociedade que precisa da família. Veja, a família foi criada pelo próprio Deus. Todas as outras instituições existem por causa da família e não o contrário. E, portanto, Deus é quem tem os direitos autorais. Deus é quem tem os copyrights. Deus é quem pode legislar. Deus é quem pode dizer, é quem pode dizer o que é família e o que não é família. Ele é quem tem as prerrogativas disso. Não é segredo, todos sabem que existem grupos de pessoas que, em nome de um suposto progressismo, de um suposto avanço, têm de forma imoral tentado deslegitimizar o valor da família. Pô, quase que não saiu deslegitimizar, hein? Quase que não saiu. Inclusive, cunhando termos, agora eles nos chamam de família tradicional. O que é família tradicional? É família ou não é família? Porque quem tem a prerrogativa de dizer o que é uma família não é o Estado, é Deus. Porque a família é antes do Estado. O Estado não criou a família. Portanto, só pode legislar nesse assunto o Criador. Não virou domínio público ainda, porque Deus não morreu. Amém? Esses grupos tentam trabalhar no imaginário dos nossos jovens, no imaginário coletivo, a ideia de que família pode ser constituída, pode ser desfeita de qualquer maneira, sem critério. Que pode ser entre pessoas do mesmo sexo, que pode ser entre pessoas de outras espécies, inclusive. Tem alguns grupos que já tentam articular projetos de leis em países da Europa e da Ásia para se casarem com bonecas, para se casarem com animais, para se casarem com árvores e etc. Mas família é criação de Deus, portanto, Ele é o legislador. E em terceiro lugar, a família faz parte, e ela é parte fundamental no plano de Deus de exibir a sua glória. É por isso que não é possível exagerar o valor de uma família cristã. Porque família faz parte do plano de Deus de exibir a sua glória, como nós dissemos no início. A concretização desse plano depende de famílias e de famílias saudáveis. E isso por uma razão muito simples. Porque a família é essa instituição basilar, o alicerce mais rudimentar da sociedade. E é por essa razão que Deus, em seu plano eterno, definiu que a família fosse essa estufa de virtudes. Veja, famílias bem estruturadas, elas são estufas de virtudes. É na família que nós aprendemos os conceitos mais centrais da existência, por exemplo, conceitos de proteção, de propriedade, senso de pertencimento, limites de liberdade. É onde nós recebemos afetos que vão nos ajudar, inclusive no nosso aspecto cognitivo. É sabido que crianças órfãs, por exemplo, têm déficits
déficits, hoje está difícil, cansado, não dormi essa noite. Déficits cognitivos por falta de amor, por falta de carinho, por falta de atenção. E Deus, em seu plano original, dá esse papel áureo para as famílias. Porque o contrário disso também é verdadeiro. Famílias não estruturadas, famílias doentes, são famílias potencialmente destrutivas. São famílias que geram indivíduos, crianças que crescem em ambientes hostis, sem o bônus do conforto da família, e por essa razão, e não menos, têm grandes chances de desenvolverem dificuldades emocionais, sociais, relacionais, irracionais. E você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Porque, em segundo lugar, desse ponto aqui, não perde não, tá, gente? É segundo lugar do segundo lugar. Então tem o primeiro lugar, tem o segundo lugar, tem o A do segundo lugar, agora é o B do segundo lugar. A família é um instrumento de Deus. A família, você já parou para pensar que Deus poderia ter criado todos os seres humanos? Quando Deus quisesse colocar um novo ser humano na Terra, Ele criava lá, igual aquele filme Soul. Alguém já assistiu o filme Soul da Disney lá? Ele criava lá e mandava. Pá, o cara já vinha pronto. As mulheres estão cochichando aí, né? Seria mais fácil, não precisava de dor de parto e nada disso. Deus poderia ter criado todos os seres humanos. Igual criou Adão, né? De repente, feito um monte de boneco. Dava um sopro de uma vez só, a sociedade estava pronta. Mas por que é que Deus utiliza a família como um instrumento da história da redenção e, por consequência, para maximizar a sua glória? Por que Deus escolhe esse modo ordinário para que novas crianças nasçam? Para que essa estrutura rígida de macho, fêmea e filhos, ela fosse perpetuada. Porque é isso que configura a família. Ou seja, a família é imprescindível para os planos de Deus. Inclusive, o ápice do teatro de Deus é Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado. Jesus Cristo poderia ter descido do céu, mas Ele nasce ordinariamente de uma jovem da periferia do mundo. Ele nasce, cresce, é instruído, e você pensa, o Logos de Deus, através do qual Deus criou todas as coisas, aprendendo o alfabeto. Isso é incrível. Isso é incrível. E por essas razões já apontadas, e não menos, a família tem sido alvo de Satanás. A família tem sido alvo do inimigo. Satanás e as forças do mal sempre intentaram contra a estrutura familiar, porque é um ambiente onde a guerra é ganha. Se você desestrutura a família, você garante toda uma posteridade de maldição. Desde a primeira família. Não é o Caim, filho de Adão e Eva, que mata Abel, seu irmão? E esse evento já prenunciava qual seria o tom da humanidade. Irmãos contra irmãos, pais contra filhos, pais contra mães, divórcios, brigas, ódio, raiva, inveja, dissensão, porfia, facção, discriminação, preconceito, distúrbios relacionais. Parece que o outro, para nós, o outro é problema dele. Virou cada um por si, né? Por isso as famílias, pelo menos eu penso assim, elas são medidoras da sociedade. Famílias saudáveis criam boas sociedades.
Famílias desconstruídas criam sociedades potencialmente destrutivas, desestruturadas. Nós temos exemplos históricos que garantem a nós essa verdade. Os romanos foram uma grande sociedade, uma grande potência. Mas quando eles começaram a se degradar moralmente, começaram a abandonar as suas famílias, isso fez com que a sociedade fosse corrompida de dentro para fora, de modo que quando os bárbaros invadiram Roma, a cidade já não suportava mais. Não foi uma derrota bélica, militar em primeira instância. Mas a identidade romana já não existia mais, por conta dos prazeres carnais. Agostinho tem um livro, e Agostinho foi bispo da cidade de Hipona, na África, e ele viveu sob o domínio do Império Romano, e ele viveu justamente a queda de Roma. Ele viveu nesse período, e ele escreve sobre isso. Como a degradação moral destruiu Roma. Os gregos incorreram no mesmo erro. E o que dizer de Sodoma, de Gomorra? Sociedades que não valorizam a família, em nome da sofisticação, do avanço, em nome do progresso, na verdade, sucateiam a família e junto com ela sucateiam toda a sociedade. Estão fadadas a serem varridas da história por conta da degradação moral. Porque se você quiser conhecer uma sociedade, olhe para o tipo de famílias que essa sociedade promove. Hoje a nossa sociedade aqui no Brasil tem caminhado por esse caminho. Não há mais um valor no casamento. A criação de filhos foi terceirizada, né? Mais e mais cedo a gente manda para a creche, porque afinal de contas a gente tem a nossa carreira profissional. E de fato é difícil conciliar as coisas. Não estou julgando ninguém. Longe de mim tal petulância. Mas a nossa sociedade aparentemente não tem dado o valor necessário à família. Não tem percebido que a família faz parte do plano de Deus e que ela é imprescindível para que os planos de Deus se tornem concretos na história. Nós não temos olhado para nossas famílias como missão, como vocação. A gente tem olhado para o casamento, para os filhos, como um fluxo natural da vida. A gente cresce, morre, a gente cresce, A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Não é isso que a gente aprende, que é o ciclo da vida, lá na 5ª série. A gente pensa assim, é porque todo mundo casa, né, pastor? Por isso que eu quero casar. Mas agora também ninguém está casando direito, eu também acho que eu não vou casar não, e está tudo bem. Filho, acho que não é para mim. A gente não tem dado o valor de vocação para a nossa família, de missão para a nossa família. A gente não tem entendido como isso se relaciona com o reino de Deus. Talvez você pense que para fazer a obra de Deus você precisa ir lá para a África, pregar o evangelho. Veja o que o apóstolo Pedro diz, por exemplo, na sua primeira carta, no capítulo 3, sobre como que uma mulher evangeliza o seu marido que não é crente, sem dizer uma palavra, mas pelo seu comportamento, na sua vida doméstica, ela ganha o marido para Cristo. Nós não temos olhado para as famílias como um campo missionário, como vocação. Nós temos olhado para a família como um fluxo natural da vida. Nós não temos dado a sacralidade que a família deve ter na vida cristã, porque ela foi criada pelo próprio Deus. A gente está ensandecido, anestesiado pelo conceito moderno de família, que é uma coisa fluida, que acontece, chega uma hora na nossa vida que a gente tem que casar e, enfim, é isso.
ou para atender às nossas demandas emocionais, né? Preciso de alguém para amar, preciso de alguém para me amar, preciso de alguém para me dar carinho. E a gente não tem casado pelos motivos certos. Em nome da estabilidade do mercado, de dinheiro, das realizações pessoais, os casamentos estão cada vez mais tardes na vida do indivíduo. Casais têm menos filhos, mulheres não querem se casar em nome da carreira. A grande mídia tem tirado a dignidade, por exemplo, das donas de casa. Você percebe que há um constrangimento, quem é dona de casa sabe do que eu estou falando. Você percebe que há um constrangimento quando você vai fazer qualquer ficha cadastral e a pessoa pergunta, qual é a sua profissão? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu sei que meu tempo já está dando, mas deixa eu fazer um parênteses aqui. Você sabe que donas de casa, elas são a classe que chega mais perto de representar uma das mais belas doutrinas da cristandade, que se chama providência. Quem é bom de catecismo aí sabe o que é providência. Providência é a doutrina reformada que diz que Deus, ele não apenas criou o mundo, mas ele dá manutenção no mundo todos os dias, na contenção do mal, dos efeitos do pecado, na promoção do bem. Deus, ele está constantemente trabalhando. Foi Jesus quem disse, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Todos os dias, incansavelmente, para dar manutenção no mundo, para que esse mundo não seja putrefado de forma total e colapsado em mal. Deus, ele está constantemente chamando o sol. Isaías diz isso. Deus está constantemente segurando as ondas do mar para que elas não enraivecidas entrem dentro das cidades. Isaías diz isso. Deus está constantemente mantendo com a força do seu poder todo o universo funcionando na palma de sua mão, diz o livro de Jó, para que as coisas continuem funcionando como elas funcionam. E se seres humanos são imagem e semelhança de Deus e eles podem representar em menor escala, dadas as devidas proporções, quem Deus é, não existe ninguém que consegue representar melhor a doutrina da providência do que donas de casa. Porque donas de casa, elas limpam a casa e no dia seguinte está sujo de novo. E elas limpam de novo. E elas limpam de novo. E limpam de novo. E passam e cozinham e mantêm a casa em ordem. O que uma dona de casa faz no gerenciamento do seu lar é o que Deus faz no mundo. Não há nenhuma classe que consiga representar tão bem, que seja uma parábola da providência de Deus, do que donas de casa. Por isso eu sugiro para vocês, garotas, mulheres, meninas, e até aquelas que são jovens há mais tempo, nunca se envergonhem de dizer, sou dona de casa, eu sou do lar. Isso é um testemunho público. Não há menos dignidade do que qualquer outra profissão. Não há como mensurar o valor de uma família. E eu termino aqui. Não há como mensurar o valor de uma família. Não há como mensurar um ambiente tranquilo em casa. Não há nada melhor do que você saber que você vai chegar em casa. E quando você sentir aquele cheiro, porque a nossa casa tem um cheiro, né? Quando você sentir aquele cheiro da sua casa, todas as suas preocupações se vão. E a sua esposa está lá te esperando, ou chega junto, ou vai chegar depois. E quando vocês se encontram, você sente o cheiro do cabelo dela. E aí você beija-lhe a bochecha, porque está na frente dos filhos, não pode beijar outro lugar. E parece que todas as preocupações do trabalho ficou tudo lá fora. Você sente que você pertence àquele lugar. Não tem nada melhor que isso. Não tem nada melhor do que receber o sorriso de um filho recém-nascido. O meu veio hoje pela primeira vez na igreja. Não tem nada como receber um abraço de um filho.
quando ele sussurra no seu ouvido: papai, te amo. Não tem nada como, ao receber uma notícia ruim, abraçar as pessoas que te amam e que você ama. E receber consolo são os braços do próprio Espírito Santo, muitas vezes. E eu estou emocionado, chorando, porque Tainá sabe do que eu estou falando. Quantos momentos difíceis Deus usou o ministério do meu lar para me manter de pé. Você sabe que às vezes a gente fica pensando em grandes projetos, prospectando grandes coisas. Eu vou evangelizar, eu vou fazer, eu vou realizar, porque vai acontecer isso e o ministério vai crescer. Mas um homem chamado Chesterton, do século XIX, dramaturgo, poeta, escritor, crítico de arte, um lord inglês, ele foi envolvido numa discussão sobre qual é o problema do mundo. Qual é o problema do mundo? E na época, os precursores do comunismo escrevendo sobre o problema da propriedade privada, outros escrevendo, o problema do mundo é a desigualdade, o problema do mundo é esse, o problema do mundo é aquele, Ele escreveu um livro belíssimo, O que há de errado no mundo. E nesse livro tem uma frase que eu carrego comigo. Não há nada de mais extraordinário do que um homem comum, casado com uma mulher comum, criando seus filhos comuns. Não há nada de mais revolucionário. Você acha que você vai fazer uma revolução indo na Paulista? Você acha que você vai mudar alguma coisa no país escrevendo texto no Facebook? Se você quiser começar uma revolução, tenha uma família. Cuide bem dos seus filhos. E Deus usará famílias comuns para realizar coisas extraordinárias. Eu não tenho dúvida disso. Vamos orar. Deus, nosso Pai bendito, nos ajude no exercício missionário que é ter uma família. Nos ajude a manifestar quem o Senhor é para este mundo caído. Que esse mundo caído, ao olhar para as nossas famílias, para as nossas relações, para o nosso modo digno de vida, eles percebam como o Senhor é bondoso, misericordioso, amável, compassivo, porque como é que pode pessoas se tratarem tão bem assim? Só se elas tiverem um Deus assim. Que seja assim para a tua glória, no nome de Cristo. Amém.